Como ter uma cerimônia de casamento inesquecível. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial, né, amor? Super especial e uma convidada que é capaz de emocionar qualquer pessoa que está dentro de um casamento. Nós somos a prova viva disso, porque no nosso casamento a gente teve relatos de pessoas que nunca choraram na vida e que choraram no nosso casamento. Né? Inclusive, a gente tava conversando aqui que o Bruno falou que ele não ia chorar. Eu né, falei no nosso isso casamento. no último episódio. Que ele se emociona, mas ele fica muito nervoso, ele não chora. Mas chorou, né, amor? E não foi pouco. É verdade. Porque a Thaís Forjarini estava lá conduzindo a nossa cerimônia. Ela que é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda ao nosso episódio de Depois do Match. Que legal. Muito obrigada. Eu me sinto honrada em estar aqui. Bruno e Érica, o casamento de vocês foi um marco. Tanto do meu trabalho, eu trabalho com isso há 20 anos, mas há cerimônias que elas renovam muitas coisas. E não é só para o casal, não é só para a família do casal. Tenho certeza que para quem esteve ali fornecendo, né, trabalhando com vocês, realmente foi especial. Eu estou muito feliz. Falar disso é a minha vida. Eu digo, né, minha palavra-chave é só sei fazer com emoção. Não é o primeiro noivo que disse que não ia chorar e chorou. Nem o segundo. Sim. É isso mesmo. E ô Thaís, como é que tu saiu da nossa cerimônia, então, já que tu falou que a nossa cerimônia foi um marco pra ti também? Como é que a Thaís foi embora pra casa aquele dia? Olha, eu fui embora emocionada. De verdade, Bruno, é muito comum. É muito comum que eu me emociono. Eu saio de lá com lágrimas. E eu ia fazer outra cerimônia no final daquele dia. E eu fui me recompor. Eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, foi muito especial por todos os detalhes, né? Muitas pessoas conheceram muitos detalhes do casamento de vocês, mas porque eu me entrego. Eu acho que se tiver cenas, talvez tenha eu pedindo lencinho nos bastidores durante, antes de vocês entrarem, assim. Sim. Porque eu já sabia o que viria, né? Uhum. Que massa. Porque a nossa cerimônia a gente queria que fosse realmente algo que tivesse significado, né? Não só a cerimônia, mas o casamento como um todo, a gente queria que os detalhes tivessem a nossa história, né, que as pessoas se sentissem importante ali no nosso casamento. E uma das coisas que a gente fez foi ter colocado umas cartinhas, né, para os convidados antes de a gente entrar. Tinham cartinhas até que a gente escreveu, respira fundo que daqui a pouco a gente tá entrando e tal. Como é que foi o processo para ti de escrever essas cartas? Nossa, foi muito intenso. Eu lembro que eu que passei a limpo todas as cartas, né? O Bruno tava do meu lado e a gente escrevia juntos, mas eu ia escrevendo, enfim. E aí tinha momentos assim que eu tinha que parar, dar uma respirada, porque não eram só cartinhas, obrigado por estar aqui, sabe? Era uma coisa de realmente a gente sentar, o que essa pessoa fez por nós, o que a gente já fez por ela, enfim, a importância dela nas nossas vidas. Então é uma coisa assim que tu tem que e eu vi de perto, é muito emocionante. Pois é, como é que foi? Atrás, como é que foi? Então eu sabia que teria as cartas e assim, as pessoas viram que tinha algo ali, mas elas não faziam ideia, eu acho, da profundidade do que tinha ali, né? Às vezes eu já vi assim um recadinho, né, um guardanapinho com uma frase assim, mas uma carta, tinha foto. E assim, quando as pessoas começaram a abrir, daí eu fiz um comentário inicial, né, que o carinho de vocês em pensar nesse dia, nesse momento, foi algo muito preparado, muito sonhado por vocês, então cada detalhe que está aqui, aí eu falei isso, né, agora vocês vão abrir esse primeiro presente da Érica e do Bruno para vocês entenderem o que esse dia significa e o que vocês são, o que vocês representam na vida deles, né, daí o pessoal começou a desembrulhar, trilha sonora maravilhosa, o dia perfeito, juntou tudo. Eu acho que isso foi muito fundamental para as pessoas se abrirem mais para a cerimônia. A nossa ideia era aquela coisa, né, de as pessoas não ficarem ali só na pose, sabe? Mas, tipo, viver. Larga o celular. Perfeito. Vive aqui, sabe? E nós vimos isso, porque no começo, quando eu faço a abertura ali da cerimônia, antes de todas as entradas, eu costumo fazer isso. E eu digo, se abram para o que essa cerimônia vai proporcionar para vocês. Não é só a união de alguém que vocês amam, é um momento que eles pensaram para vocês e que eles sonharam para compartilhar com vocês esse momento. Então, renovem a fé, a esperança, o amor, os laços, porque graças a Deus é uma oportunidade de reunir pessoas para algo muito bom. Sim. E daí as pessoas estavam assim, e eu lembro muito bem, né, ao abrir as cartas, assim, as lágrimas, eles se cutucando, olha aqui, mostrando um pro outro. Foi muito legal. E eu tava na parte de fora da cerimônia e eu espiei, assim, algumas pessoas chorando, né? E aí quando as pessoas começaram a chorar, eu comecei a chorar lá fora também. E aí depois eu só ficava pensando assim, meu Deus, ainda tem o áudio do meu pai. Tem um vídeo até que a Teca filmou, eu acho, eu chorando, eu falei assim, ainda tem o áudio do meu pai? Que é isso? Por que a gente fez isso? E aí depois teve o áudio do meu pai, né? Que foi um outro momento ápice, assim, né? Do nosso casamento. Pra quem não sabe ainda, mãe. Pra quem não sabe o que é o áudio do meu pai,
eu separei alguns áudios, né, que meu pai enviava ao longo da vida. Ele já faleceu faz um pouco mais de 3 anos. E aí eu fiz uma montagem desses áudios, coloquei numa sequência que fizesse sentido pro dia do casamento e soltei esse áudio antes da minha entrada na cerimônia do casamento, como uma forma de ele se fazer presente ali também, né? E aí eu queria ouvir da Thaís, o que tu sentiu, assim? Por que tu acha que isso foi tão importante e chegou tão fundo no coração das pessoas, mesmo as pessoas que não estavam no nosso casamento? Olha, eu vi o outro episódio de vocês, né, o anterior a esse, e vocês traduziram bem, assim, o que é a pessoa curada ressignificar o luto e trazer memória pro resto da vida para aquela pessoa que não tá mais aqui. Eu já tinha ouvido o áudio, acho que era uma das poucas pessoas que sabiam que isso ia acontecer, né? E eu confesso, assim, que em casa, na produção do roteiro, eu tive que parar algumas vezes, e quando eu ouvia aquele áudio, me remetia a algo muito, muito, muito profundo de laço paterno, materno, que é o que vocês resgataram com aquilo ali. Mas lá na cerimônia, que eu já sabia, tanto é que nas cartas eu já sabia também que viria o áudio, e eu disse, e agora? Né? E também tive que fazer, né, meio que um comentário, algo assim, para as pessoas entenderem, para contextualizar, né? Esse é o meu trabalho, contextualizar, é valorizar o momento. Mas eu recordo que um pouquinho antes do Bruno entrar, então, que eu sabia que o áudio ia acontecer, eu pensei exatamente isso, Bruno. Como Deus pode fazer uma coisa tão perfeita, né, um vínculo tão sólido, que mesmo a pessoa não estando presente, ela é tão viva ali, que deixa algo bom, porque ninguém chorou de tristeza. Pode chorar de saudade, de querer reviver, reencontrar, né, esse amor, relembrar, mas assim, foi tão espontâneo, leve, a criatividade de vocês, né, a leveza com que o Bruno montou, parece que foi, né, projetado assim, no mesmo dia, no mesmo momento, exatamente para aquele momento, mas eu acho que, não, sem sombra de dúvidas, o que fez esse alcance todo foi a profundidade desse laço e o quanto Deus pode alcançar corações. Eu falei para vocês, né, quando vocês foram na TV, eu falei, o que Deus faz com um amor que é genuíno e que o casal, né, disposto a viver algo novo tão bonito, no dia da cerimônia do casamento, traz alguém vivo e traz essa memória, né, ser lembrado dessa maneira assim tão especial. Foi maravilhoso. Perfeito. Tu falando, eu tava lembrando. Acho que a gente até comentou no último episódio, não lembro. Mas teve alguns comentários, né? Quando a gente foi, na TV, divulguem o trabalho de vocês. Só que não era o que a gente sentia. Tipo, a gente não foi lá, acredito muito nisso. A gente não foi lá pra sermos contratados como fotógrafos. Algumas pessoas precisavam ouvir sobre luto. Ponto. Era isso, sabe? E é muito legal, né? Ver que tu sentiu isso, tu trabalhando com casamento, né? Meu Deus, quantas experiências tu já não viveu, Muitas, né? assim. Pós-pandemia mesmo, foi muito frequente isso, de no altar estar faltando alguém assim, né? E eu via que, às vezes, por não dar esse passo, porque eu sempre eu sugiro isso na montagem, na entrevista, eu pergunto, né, a presença dos pais, e quando alguém diz que que partiu por esse motivo, né, por uma doença, por uma perda, algo que a pessoa sonhava muito em estar ali, quando é o pai da noiva, quando é a mãe, né, do noivo, enfim, eu digo para eles, trazer a memória é uma forma de vocês se sentirem também que estão prestigiando alguém que vocês amam e que não está fisicamente, mas no coração está muito vivo, com esse amor manifestado e lembrado nesse dia. Porque quem está ali, se tu não comentar nada, vai dizer, poxa, que pena, né? Não tá. Agora, se tu dizer algo, se tu citar, mesmo não estando aqui, mas vocês têm uma bênção, a presença de alguém, mesmo do céu, mesmo de outro lugar, mesmo do plano, né, em Deus, conseguir trazer essa pessoa viva na memória, é algo para ficar registrado para sempre. E nos corações, para quem vive o momento, para quem é convidado, para quem está ali, e exclui toda a tristeza, né? Exclui todo o pesar. Sim. E esse assunto de morte, luto, né? Era uma coisa que a gente já falava muito antes de meu pai morrer, porque a Erika já não tem mais a mãe. E ter falado sobre isso por tanto tempo e de formas muito leves, porque a Erika sempre falou isso, tipo, brincando e com leveza, claro, porque também a mãe dela já tinha falecido há muitos anos, né? Já tinha passado pelo processo mais difícil do luto. Tornou mais fácil pra mim também. Não significa que foi fácil o tempo inteiro, né? Pelo contrário. Mas eu queria ouvir de ti, já que a gente entrou um pouquinho nesse assunto, como é que a Thaís vê, não sei se tu já passou por um luto, se já perdeu alguém, ou pessoas próximas a ti que já passaram por isso, como é que tu poderia, não aconselhar, mas tipo, o que a Thaís sente no coração de falar nesse momento sobre uma pessoa que tá passando por um luto, ou tá tipo, imerso naquela dor, sabe? Não consegue sair daquela dor, assim.
Sim, eu acho que meu posicionamento, até os meus clientes vêm muito por essa busca, até do meu posicionamento na questão da espiritualidade, né? Da vida de fé, da vida cristã. Eu sou católica e isso eu vivo, né? Quando as pessoas me procuram, elas já sabem que eu vou dar esse toque para a cerimônia, tanto é que eu incentivo a casar no religioso, viver o sacramento. Mas é impossível excluir aquele que deu a vida e que permitiu que essa vida não estivesse mais aqui. Em algum momento partiu, cumpriu essa missão. E quando a pessoa tem entendimento da espiritualidade, quando ela olha assim, poxa, essa vida não acaba aqui mesmo. Seria muito irônico, né? Seria muito... Não tem como explicar se essa vida acabasse aqui. Agora, se a gente consegue olhar e saber que alguém nasce, vai cumprir o seu papel, vai partir um dia, mas vai continuar essa vida, e eu tenho que ser uma boa pessoa para chegar lá também, para merecer estar na companhia dessa pessoa, que é na glória de Deus, que é no céu, eu não tenho por que lamentar. Eu sofro, eu tenho saudade, eu vivo luta, eu sou humano, e todos esses sentimentos vão fazer parte da minha vida para sempre. Mas acreditar que alguém bom, que eu amei, né, que fiz tudo que pude nessa vida para estar junto, para estar do lado, para conviver, quero estar na presença dela, eu vou fazer de tudo para estar lá. E tem uma frase que eu sempre digo que norteia muito assim esse sentimento, que é: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É ao contrário. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essa experiência humana, ela vai acabar. E quem eu fui nessa vida vai dizer quem eu vou, onde eu vou estar nessa experiência espiritual. Eu vim de Deus, eu digo isso nos casamentos. Bruno não nasceu para ser um padre, para ser solteirão. A Érica não nasceu para ser freira, para ser solteirona. Deus projetou o casamento para vocês. Ele sonhou isso desde lá da eternidade, de quando vocês nem tinham vindo ainda para o pai e para a mãe. E ter essa dimensão de valor, de vocação, vocação é isso. É o que eu fui chamado a ser. Não foi chamado para ser fotógrafo. Tu pode estar fotógrafo e daqui a pouco fazer outra coisa. Agora tu foi chamado para ser um esposo. Honrar esse matrimônio até o fim, você prometeu diante de Deus, essa promessa. Por isso que tem pessoas que dizem que é difícil, quando faz um casamento a coisa fica séria mesmo, né? Eu já vi noivos dizerem assim, eu vim porque ela quis, a gente já mora junto, para quê? Mas o compromisso público, pessoal e espiritual te dá uma força espiritual muito grande. Então, para a pessoa que passa por uma perda, por um luto, saber que alguém que ela ama muito partiu, mas que ela tem que honrar essa pessoa para o resto da vida, vai fazer ela ser uma pessoa muito melhor e buscar crescer. Se ela é uma pessoa religiosa, ela vai cumprir o que a igreja pede, vai viver isso sendo um bom cristão, um bom filho de Deus, um bom marido, uma boa esposa. Então, vai passar pelo luto, eu já passei, né? Perdi pessoas queridas, especialmente os meus avós. Esse ano, em fevereiro, eu perdi a minha avó materna e a minha avó paterna em 5 dias. Nossa! E eram muito presentes. A minha avó materna era minha madrinha de batismo, a minha avó materna, né? Um laço forte na nossa família. O ano passado eu perdi meu avô paterno, então em 6 meses eu perdi 3 avós. Nossa. Pessoas muito presentes, né? Os bisavós dos meus filhos, que eu levava aos finais de semana, muitas vezes, para eles conviver. E eu, por ter essa, né, essa visão, essa facilidade, às vezes sou chamada lá nas despedidas para falar alguma coisa, eu sempre digo isso. Seres espirituais passando por uma experiência humana, a gente merece passar por essa experiência humana com esse olhar de eternidade. Para que não se perca, para que não se desespere, para que chore, para que sinta saudade, mas que saiba que vale a pena ser uma pessoa boa, honrar o que Deus nos pede, honrar os mandamentos, honrar o matrimônio, honrar o batismo que tivemos, para chegar lá. E daí reencontrar, porque é uma promessa dele. É uma promessa de Deus. Se a gente chegar lá, a gente vai reencontrar quem a gente ama. Então, temos que buscar esse caminho. Estamos aqui batalhando, a gente vai continuar nessa busca. Só espero que demore pra gente reencontrar ele. Vamos pedir um pouquinho mais. Não dá nem vontade de falar, né, amor? Dá vontade de ficar só ouvindo. É a Thaís, gente. Essa é a Thaís. Não, mas enquanto tu falava, eu lembrei de uma coisa. Não sei qual foi a parte da tua fala que me despertou essa memória. Existe alguns casais que eles acabam fazendo algumas brincadeiras do tipo... game over, ou tipo um bonequinho do noivo enforcado. Nossa, sim. O que tu acha disso? É forte. Isso é forte, né? As palavras têm muito poder, né? Quando um casal me contrata, eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o sentimento de vocês em palavras. Isso é muito sério. Tanto é que quando eu entrevisto, vocês me responderam em áudio, né? Aquilo ali é uma bagagem para mim, é um conteúdo que eu vou extrair, algo tão profundo, tão íntimo, tão, né? Não conheço todos esses anos de história, mas em algumas respostas, numa entrevista, em alguns áudios, eu sou capaz de ouvir isso. E eu digo isso, as palavras têm muito poder. Tanto é que alguns casais dizem assim, lá na frente, há 4 anos atrás, a gente
falou que quando casasse ia estar assim, ia estar... Bom, vocês mesmo, né, são prova de que houve um projeto, uma cocriação muito grande. Mas quando é pro lado negativo, se eu posso, eu alerto. Se eu sei com antecedência, eu até digo, cuidado com essas palavras, cuidado com essas brincadeiras, porque nada é brincadeira, né? Se você materializa algo, é porque realmente tem uma pontinha ali de idealização aqui dentro. E se a gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa boa, vocês são a prova, né? Vocês fizeram tantas coisas boas, vocês materializaram tantas coisas que vocês sonharam, para quê? Num dia tão importante, que vocês vão celebrar e oficializar uma coisa tão importante. Gente, o casamento é um marco da vida. É um marco da vida. Os marcos da vida só se vive uma vez. E vocês vão o resto da vida lembrar daquele dia, dessa cerimônia, desses momentos, porque foi um marco que colocou vocês num compromisso. E hoje em dia as pessoas não querem mais compromisso. Tanto é que muitos que moram juntos, né, que não vivem uma espiritualidade, ou que não acreditam no sacramento, ou que não quer oficializar, nem casar no civil mesmo, eles dizem isso. O mais importante é a palavra. Claro que é, mas um compromisso assumido de forma pública 3 vezes, né? Igual vocês. Casaram no civil, casaram no religioso, fizeram a cerimônia social, né? Para festejar com quem vocês amam. Toda essa postura de assumir algo é para que vocês estejam no compromisso. Porque vocês não vão chegar um dia lá, semana que vem, se der algum problema, alguma treta, dizer: eu não tenho nada contigo, eu não assumi nada. Assumiu! Tem foto, tem vídeo, tem aliança. E mais isso, né? Aliança. Eu falo muito, assim, desse sinal visível. Eu falo muito nas cerimônias, no momento da troca das alianças. Que essa aliança, ela diz para o mundo que você pertence a alguém. Se a Érica for fotografar no Rio de Janeiro, se o Bruno for fotografar no Rio Grande do Sul, num fim de semana, cada um tiver num canto, essa aliança vai dizer: eu pertenço ao outro. Muito mais do que um lar físico, uma morada que vocês têm um lar coração. Habitar a vida de alguém, ser uma só carne, é isso. É levar essa aliança, testemunhar ela, e esse compromisso aqui me coloca numa postura de maturidade, não dá para relaxar. É postura de vigilância, de honrar isso todos os dias. E haverão dias difíceis, em que a gente vai querer dar uma, né, fugir um pouquinho, não, né, talvez fazer coisas grandiosas assim, que vai prejudicar mais, mas deixar de lado, né, ignorar um pouquinho, tratar um pouquinho com indiferença, ficar uns 2 dias assim num climinha, não perdoar porque eu tô machucado, por uma vaidade, por um orgulho, que daí vem as nossas emoções, os nossos sentimentos. E vocês sabem, quando a gente mora junto, quando a gente lida com alguém que é diferente, que foi criado em outra casa, por outros pais, existe uma bagagem ali, que se não houver esse olhar de maturidade, não, eu assumi, eu conheço. O Bruno foi projetado para mim, ele é diferente de mim, embora vocês sejam muito parecidos, mas não tem a versão ele, a versão ela. Existe a versão que chegou até aqui por personalidade, por formação, por crescimento, por cultura, por tudo que viveu. E daí entrar 2 pessoas assim dentro de um lar e achar que vai ser só maravilhas, não vai ser. Não vai ser. Só que na hora da dificuldade, o que a gente vê hoje em dia? O pessoal... a nossa geração é a geração do descartável, né? A geração do fast food, a geração do micro-ondas, apertar um botãozinho resolve, estragou, joga fora. Compra outro, pega outro. Tem uma frase que diz isso, né? A nossa geração é a geração que, em vez de consertar, joga fora e pega um novo. Mas vocês sabem o valor do compromisso assumido, vocês sabem o porquê assumiram. Então, mesmo nessas contrariedades, tem que botar no ombro, né? Eu digo assim... Se engana quem acha que num outro relacionamento não vai ter controvérsias também, né? Imagina. Sempre tem, né? Sim. E tu falou ali sobre o casar, né? E assumir isso para as pessoas. E é uma coisa que às vezes a gente vem conversando, né? Como já mudou? A gente morou juntos 1 ano e meio, por aí, né? Antes de casar, tipo, era legal, a gente já tinha como casados, mas sim, faltava, né? Por isso que até a gente quis casar. Mas depois, é tão diferente a sensação de ter uma aliança na mão. Eu falo pro Bruno, parece assim, ó, pode vir um mundo, assim, contra a gente. Nossa, a gente assumiu 3 vezes, né? Sim. Vamos juntos, sabe? Não é tudo as 1000 maravilhas, né? Não. A gente fala que o lado bom também, mas não é fácil, mas é como se a gente fosse capaz de tudo agora, né? E não existe, né? Não existe casal perfeito. Eu contei esse ano, eu contabilizei até 400 cerimônias. Nossa! São 20 anos, gente. A minha primeira cerimônia eu fiz com 18 anos. Comecei fazendo festas de 15 anos, depois na Igreja Católica tinha muito essa presença do comentarista, né? E eu fui dando esse toque personalizado, claro que fui profissionalizando, mas 400 cerimônias. Das 300 que foram casamento, 320 mais ou menos,
sempre que eu vou entrevistar, sempre que eu vou montar roteiro, eles têm medo de eu pensar que eles são perfeitos. E daí eles dizem isso. Olha, a gente tem dificuldades. Sim, a gente é muito diferente. Olha, a gente já recomeçou algumas vezes na vida. E a gente já passou coisa nessa história. Teve casal que já terminou, que voltou. Mas quando há essa decisão, né, esse passo firme de ter uma cerimônia. E sobre o valor da aliança, falando para quem casa, né, no religioso, que casa na igreja, quem escolhe, né, o cristão que casa com a presença de um celebrante na igreja, ela tem um valor sacramental. A aliança, ela é um valor sacramental. Tem uma história, inclusive, que conta de um papa, né, um padre, foi bispo, chegou a papa, e ele chegou na casa da mãe dele e falou: mãe, agora eu sou papa, beija a minha aliança. Daí a mãezinha dele, senhorinha, criou 9 filhos, muito, né, humilde, disse: meu filho, primeiro você beija a minha aliança. Para você ser papa, você precisou de um pai e uma mãe que honraram o matrimônio por 60, né, longos anos, ainda eram casados. E para honrar, né, para você chegar aí, você teve que passar por aqui. Uma família que honrou, um casal que honrou, que foi fiel àquela promessa até o fim. E essa aliança tem valor de sacramento. Sacramental é algo que vale mais do que a bênção. Às vezes a pessoa vai na fila, né, de um padre, de um pastor, de um pregador, me dá uma bênção, faz uma oração por mim. Essa aliança, com esta força sacramental, né, tem tanto poder quanto, porque ela é algo que recebeu essa força divina. E quando volta para casa, Érica, com certeza há sobre a casa, sobre o lar e sobre a vida algo novo. Então esse teu sentimento não é só sentimento, é algo real. Se pudesse enxergar, é algo que realmente se materializou na vida de vocês. Se concretizou pelo sacramento que vocês buscaram e por toda essa preparação, esse amor. Oficializar 3 vezes não é para qualquer um. E, Thaís, tu falou que já trabalha com isso há 20 anos, né? O que mudou das cerimônias de 20 anos atrás para as cerimônias de casamento de hoje, assim? Como é que tu percebe essa evolução? Olha, eu vejo algo muito bom, que é, antigamente as pessoas só queriam fazer uma grande festa para celebrar, claro, né? Alguns assim eu já vi com desejo de só querer ser maior e copiar algo que viu, né? Esbanjar, talvez, né? Não todos, mas ostentar ainda foi uma época assim que era muita ostentação. Mas hoje eu vejo a importância que as pessoas dão para o ato em si, realmente, né? As pessoas estão mais abertas. Eu acho que a pandemia proporcionou para todo mundo esse amadurecimento, esse olhar de querer celebrar porque a gente merece, porque a gente tem que valorizar esse amor. E falando na parte de organização e tudo, né, eu acho que houve, até da parte dos profissionais, uma busca muito maior por aperfeiçoamento. Porque chegou o momento, eu já trabalhava, né? Eu sou jornalista por formação, eu tenho especialização em relacionamento com o cliente, eu tenho o curso do IFSC de mestre de cerimônia e celebrante, mas o que eu busquei paralelo a isso foi o que me deu, talvez, esse diferencial que as pessoas tanto gostam. Sabe? Claro que também a minha vida espiritual, a minha busca sincera, né, de aprimorar o meu trabalho, mas, por exemplo, eu estudo psicologia. O que isso tem a ver com a celebrante? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tanto para lidar com momentos que eu já tive que lidar, com momentos delicados, no altar, por exemplo, de situações de ter ali no altar casais separados e algum não se falava, e a noiva queria entrar com o pai, mas a mãe, dificuldade de conviver, sabe? A minha responsabilidade de ali não deixar que esse momento fosse algo mais desconfortável do que celebrativo, né? Do que feliz. E a preocupação dos noivos em proporcionar isso para os pais, eles se sentirem bem à vontade, então é uma responsabilidade muito grande. Então eu vejo a competitividade trouxe isso também, muito bom que a gente tenha muitas pessoas fazendo o mesmo trabalho que a gente, né? Porque nos coloca para frente. A Teca fala muito isso, fala muito isso. É muito bom que a gente tenha que buscar esse aprimoramento, que a gente tenha que ser bom e que a gente tenha que entregar resultado para as pessoas. Quando eu vendo o meu trabalho, né, quando a pessoa procura orçamento, quando ela quer saber como é, eu não tenho nada copia e cola para mandar para a pessoa. Eu gravo um áudio chamando ela pelo nome, explicando para ela o que é o meu trabalho. Eu faço umas 3 ou 4 perguntinhas antes para poder dizer para ela que ela se sinta segura e eu me comprometo com ela em tornar o dia dela realmente, em palavras, esse amor deles.
E tem casais muito tímidos, tem casais com dificuldades na família, tem casais, né, com essas perdas que eles não querem de jeito nenhum que fale, com jeitinho, eu tento mostrar que vai dar certo, vamos, sabe, fazer. Então, é isso, Bruno. Acho que tanto a profissionalização quanto o empenho, né, de quem entrega o serviço, mas principalmente o desejo de quem vai casar, de quem vai celebrar, de fazer algo realmente para marcar, para ser o seu dia, para ser inesquecível. E as pessoas se preocupam em proporcionar para os convidados. Eu acho demais isso. Cada vez mais autêntico, né? Cada vez mais autêntico. Pode falar. Não, eu ia falar que tu falou que é formada em jornalismo, né? A gente já presenciou vários... Acho que tu vai fazer a mesma pergunta que eu. Quer fazer, não, então? Pode ir. Sobre a comparação que a gente até fez, assim, tá, né? não. Com outros jornalistas que também fazem cerimônias. E, claro, cada um tem seu estilo, seu segmento, sua forma de fazer. Mas a gente percebe que acaba, em muitos, ficando algo muito robotizado, uma leitura, né, algo engessado, que é igual para todos os casamentos, e contigo não, tem essa diferença, né, que talvez pela tua busca de, né, não ficar só no teu mundo, só no teu, né, só na tua caixinha. Não criar só um texto bonito, né, mas a gente sente que tu tá muito presente na cerimônia, não é à toa que a gente escolheu, né, não é, a gente já sabe, mas tem algo diferente, sabe, tu faz parte dos convidados, sabe, tu entra na história do casal, a gente fez... Quando a gente decidiu que ia ser tu, foi lá com a... Laura e o André. Né? Foi uma possibilidade. Daí a gente entrou em contato contigo, deu tudo certo. Eu lembro que foi um casamento que eu quase me debrulhei de chorar. Nossa, eu ficava engasgado. E eu segurava. Já era um casal muito querido, né? Mas a gente tá trabalhando, a gente se mantém ali, né? E aquele casamento foi muito difícil, né? Foi, nossa. De não chorar. Pô, fiquei a cerimônia inteira com uma bucha na garganta, demorei atrás de a câmera. Que legal. Né? Faz parte. Mas isso eu sempre digo, assim, não tem nada de mérito meu. Claro que a minha formação me dá segurança, a minha busca me dá segurança, mas eu sempre remeto a Deus. Um dom que Ele me deu, porque desde os 16 anos eu trabalho com isso. Eu comecei a trabalhar numa rádio, né, de bairro, assim. E eu lembro que quando o padre que me convidou para trabalhar na rádio me colocou no microfone, ele disse, o fulano não vai vir semana que vem, tu vai atender telefone essa semana, a partir da semana que vem você vai fazer o programa das 8 às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, e era anunciar os recados, ler mensagens. Tu apresentou o programa de rádio, Apresentei. Então. Eu trabalhei em rádios aqui de Criciúma também, trabalhei em jornal impresso, trabalhei em assessoria de imprensa, foi um longo caminho. Então estar aqui no microfone não é dificuldade, né? Não é. Eu costumo dizer assim que eu fico tão confiada. Às vezes eu escrevo todo o roteiro. O que vocês me mandaram, eu escrevo todo o roteiro. Aqueles detalhes da história, os pontos marcantes. Só que essa questão do improviso, de ser natural, de olhar para as pessoas, de olhar nos olhos de vocês, de sentir o momento, é o que me dá segurança para não ser algo robotizado. Eu faço questão de não ser algo que eu vou ler ali do começo ao fim. Eu me remeto, claro, porque são muitas histórias, né? São muitos dados, muitos detalhes, mas eu tenho isso que eu sei que Deus me deu além. Eu escolhi jornalismo porque, né, já fui trabalhar na rádio, já tinha essa vontade, sempre gostei de comunicar, na escola era aquela que apresentava os trabalhos, não estudava muito, mas tinha um papo para apresentar e ganhar o coração dos professores, era amiga de todo mundo, mas esse trabalho eu escuto até das pessoas que não convivem comigo no ambiente profissional, que não vão numa cerimônia. Ai, tu consegue contextualizar, a forma como tu conta as histórias. Tanto o meu Instagram, se vocês verem, tem pouca coisa de casamento. As pessoas me acompanham ali e quando for casar, elas lembram de mim, né? Porque eu mostro ali. Mas é por esse jeito de conduzir uma cerimônia, um momento em algum grupo, a gente participa das coisas da igreja, às vezes eu dou uma palestra, a pessoa indica para alguém, mas é um dom. Eu acho que eu nasci com isso. Isso, de fato, é algo que as amigas dizem, tu tinha que ser psicóloga também, porque adoro dar conselho, gravar áudio falando, né, conselhos, enfim, dos mais diversos assuntos, mas existem vários profissionais, e é isso que eu digo, assim, o meu trabalho quando a pessoa me procura, eu sei que é pelo meu posicionamento. Eu sei que muitos vêm não só pelo que viu na rede social, mas por ter sido convidado. Eu já fiz casamento de muitas madrinhas de noivas minhas, né? Eu vi tu no casamento da fulana, e daí eu gostei muito da forma como tu conduziu. Então, é isso que tu falou, Bruno. Eu posso ter um roteiro de 3 páginas, mas lá na hora eu vou ler 2 parágrafos. E o resto eu sei que por conhecer o casal, por mergulhar naquela história, por fazer aquele preparo, né, que a gente faz antes, aquela entrevista, aquele tempo todo sonhando esses detalhes, querendo saber dos detalhes, é muito além, né? Produzir um roteiro é muito além. Sim.
Pode ir, não. E aí tem uma diferença das pessoas, no entendimento das pessoas, que é o lance de assessoria e cerimonial, né? Te confundem com assessora, ou acham que a assessoria também faz a cerimônia, e tem essa diferença, né? Eu acho que tu poderia deixar aqui claro e explicado para as pessoas o que é o teu trabalho de cerimonial, o papel de cada um, né? Sim. E o papel da assessoria, que é outro rolê, né? Sim, houve uma cultura aqui de chamar o cerimonialista, né, o mestre cerimônia ou celebrante de cerimonialista, mas são dois papéis diferentes, né? Cerimonialista é quem organiza, quem está lá nas entradas, é o papel do promoter, né? Chama também de promoter. Então, o cerimonialista não é o mestre de cerimônia, não é o celebrante, mas é muito comum. Inclusive, quando eu vejo que a pessoa está com um pouquinho de dúvida, ou não tem clareza se sabe o que é o meu trabalho, eu mando um áudio explicando o que é o meu trabalho. O que faz parte do meu trabalho. No meu contrato está lá, entrevistar, montar o roteiro, estar no dia, no ato da cerimônia, conduzir a cerimônia do começo ao fim no microfone. Eu ainda digo assim. Pra deixar bem claro. Já houve, faz pouco tempo, assim, às vésperas de um aniversário de 15 anos, a mãe da aniversariante, porque ela salvou meu nome, Thaís, cerimonialista. Daí eu percebi que ela estava fazendo perguntas que não tinha a ver. Olha só, mas é perigoso, né? Sim. A pessoa chegar lá, achar que eu vou chegar, né, para organizar e ela não ter essa pessoa no dia. Então, hoje eu já estou bem ligada, mas é muito comum. Então, o mestre de cerimônia, o celebrante é quem conduz a cerimônia, quem monta a parte falada, né, e conduz. E o cerimonialista é a pessoa que organiza, que faz as entradas, que te ajuda com os outros detalhes. Até na nossa família, chegavam pra gente, porque a cerimonialista, não sei o quê. Daí a gente, calma, gente, vocês estão falando da Teca ou da Thaís? Daí a gente tinha que explicar, né? Todo mundo se confundia. Sim. É bem comum. Eu não sei por que. Eu fico pensando isso. Hoje, vindo pra cá, eu pensei, se eu lembrar, eu vou tocar nisso. Então, é bom realmente sempre estar falando, reforçando. Ô, Thaís, e tu é casada, né? Quantos anos? Sou casada há 15 anos. 15 anos, bastante, né? Tu tem 4 filhos? Eu tenho 4 filhos. A gente tem muito pra aprender com a Thaís. Né? Hoje a gente vai explorar ao máximo. O que tu mais leva de tantas cerimônias que tu faz? O que tu leva pra dentro da tua casa, pra dentro do teu trabalho, assim? Olha, Érica, muitas coisas, né? Cada história que eu conheço, eu chego em casa muitas vezes, conto pro meu esposo os detalhes. Os meus filhos gostam muito de saber os detalhes da cerimônia. Os mais velhos, né? Minha filha mais velha tem 17 anos, o meu segundo filho tem 12 anos. Eu estou com o Cássio há 20 anos. A gente fez como vocês, morou junto um tempo, mas desejava muito sacramento. Então, assim que pôde, a gente organizou o casamento. Então, de sacramento na igreja eu tenho 15 anos. Mas nós temos 20 anos de história, né? Juntos. Então, nós temos a Júlia de 17 anos, o Lucas de 12. E quando eu conto para eles sobre as cerimônias, eu sempre tento gravar no meu coração algo de cada uma das cerimônias, mas sem dúvidas a força do amor, sem dúvidas o que um amor forte é capaz de superar, sem dúvidas olhar para o meu esposo nos dias difíceis e dizer, meu amor, tu é aquele que é um só comigo, a gente é uma só carne, isso aqui precisa ser honrado todos os dias, nos dias que eu não estou bem ou nos dias que ele não está bem, ter aquela paciência além, aquele silêncio um pouquinho mais demorado para que as coisas não fiquem impossíveis, né, ou difíceis na convivência, no relacionamento. Mas sem dúvida, já vi muita história superada, já vi muito amor fortalecido por causa dessa força, sabe? De acreditar, assim, que, nossa, vale a pena celebrar, vamos celebrar, então vamos abraçar isso aqui e vamos viver. E também o oposto, quando eu encontro casais que eu vejo já. Que não estão indo só por isso, tipo assim, né? E não, raro, não foi surpresa quando encontrei algum tempo depois e cerimônias que o casal se separou. Porque é bem nítido, né? Pra ti, deve ficar muito nítido pra gente, que fotografa também um casamento, a gente consegue ter muito essa sensibilidade, né, de ver realmente se aquilo ali é verdadeiro, se as pessoas estão afim de estar ali ou não. É uma coisa por protocolo ou por seguir o piloto automático, né? Os olhos revelam muito. Quando eu peço ali no momento das alianças, eu sempre falo. Sempre fala isso. Tem casal que não consegue olhar. Não consegue olhar, né? Tem alguma coisa ali, sabe? Sim. E eu falo na hora da cerimônia, na troca das alianças, eu digo, fica bem calmo, eu vou falar e vocês vão repetir os votos tradicionais ali, né? Eu falo e vocês repetem, olha bem nos olhos, coloca a aliança bem devagarinho, mas olha bem nos olhos e fala, fulano, eu te prometo ser fiel, entender a profundidade, né, dessas palavras, né? Te amar e te respeitar por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe, enfim, né? O voto que eu faço ali. Mas os olhos são reflexo da alma, né?
Quando não há sintonia, quando não há intimidade, eles não conseguem olhar nos olhos. E isso é muito triste, né? Porque daí eu volto para casa com outro sentimento. Ali eu faço até uma prece, assim, eu converso com Deus, né? Eu tenho a oportunidade de ser até uma intercessora desses casais, assim. Me coloco muitas vezes à disposição. Não foi, assim, uma vez só que aconteceu de posterior ao casamento receber alguma mensagem ou alguma pedido de conselho. Quantas vezes eu direcionei a procurarem um diretor espiritual, procurarem um padrinho, procurarem os pais que estavam ali no dia, né? Para que isso não se perca. Porque se até ali não tinham essa convicção, quem sabe ali foi uma oportunidade de oficializando, bom, vamos repensar. Mas é triste, né? A gente volta meio jururu, né? Não, e quantos casamentos também grandiosos, assim, de investimento financeiro, né? Casamento de centenas de convidados, decoração perfeita, cinematográfica, né? Profissionais maravilhosos. O que equivale tudo isso? O que equivale? E daí, lá no altar, tu não sentir isso, né? Não conseguir olhar nos olhos, não conseguir fazer essa promessa, assim, de boca cheia, né? Não é obrigada a se emocionar. Tem pessoas discretas, tudo bem não se emocionar. Mas tem que ser, assim, de verdade, tem que né? ser. Dá pra sentir. Isso dá pra sentir. E a gente, nosso casamento, quis, claro, que fosse um casamento bonito, que tivesse a nossa cara, mas a gente ainda priorizava muito mais como a gente já tá se sentindo, né? E uma coisa que a gente fala hoje é que, bom, a gente teve o almoço, teve a festa e tal, dançamos, curtimos, mas a gente fala, né? O que a gente mais gostou do nosso casamento foi a cerimônia. A gente fala isso pra todo mundo. Tipo, nossa... Que geralmente o que a gente ouve dos casais é a festa, termina a cerimônia, eles estão loucos pra começar a festa. Parece que tipo, a cerimônia é só aquela coisa, tipo, vamos rápido, pra ir pra festa, sabe? Tipo, nossa, nossa festa foi perfeita, mas a cerimônia é algo que vai Eu falo, se eu fosse voltar pra algum momento, seria pra nossa cerimônia, assim. Sim, é algo que a gente vai levar pro resto da nossa vida, sabe? E quantas pessoas ficam convidadas pra um casamento e não vão na cerimônia? Sim. Ou querem chegar no final? Nossa, é muito comum, né? Quer Muito. ver quando é casamento, assim, na igreja. Na A igreja já é muito grande, né? Aí vai enchendo as pessoas, já fica meio vazio. Sim. Do nada, no finalzinho, né? Ou da cerimônia, ou no início da festa começa a aparecer. Tão chato, né? É muito chato. E eu costumo dizer isso porque eu sou católica. Quando as pessoas casam na igreja católica, existe o rito do sacramento do matrimônio, que ele é oficial, ele é único, não se muda. Não precisa de mim para acontecer. Precisa do padre e dos noivos no altar. Sim. Né? Mas o rito pode ser muito mais personalizado, emocionante com o meu trabalho. Então a pessoa pergunta, é imprescindível ter o teu trabalho na igreja católica? Eu digo, não. Profissionalmente falando, né? Eu sou católica. Se eu puder, todos os casais que eu conheço que são católicos, eu vou dizer, casem na igreja, façam o curso de noivos. Nada substitui isso para quem sabe o que é esse valor. Mas as pessoas, às vezes, por achar, o padre fala muito, não sei o quê. Não entende o valor de um sacramento, do matrimônio. Mas eu digo, se pode fazer o que é o meu trabalho, não tenha dúvidas que vai ser um grande investimento. Se tu sabe o que tu quer para tua cerimônia de casamento, se você, né, não quer essa coisa assim mais formal, quem sabe esse é o momento de você tornar a sua cerimônia também inesquecível. E em memórias, né? Inesquecível ela já vai ser porque tem a força do sacramento. Sim. Falando no rito católico, né? Mas conhecendo o rito católico também como eu conheço, por ser, né, dessa base, eu sei que dá para torná-la muito mais inesquecível, emocionante, inclusive valorizando muito mais para os noivos entenderem o valor do sacramento, para os convidados, para os padrinhos, para os pais, porque é a única oportunidade que a pessoa vai ter de saber a força desse amor, a força espiritual desse amor, né? Então, vocês sabem, vocês passaram por isso. Posso perguntar para vocês, como é que foi a cerimônia de casamento religioso de vocês? Vocês imaginavam que seria assim? Não. A gente sabe dessa coisa. A gente tinha vontade de casar na igreja, mas a gente sabe que é algo mais formal, como tu disse. Só que a gente encontrou um padre numa igreja que a gente estava fotografando, e o jeito que ele conduziu, falando sobre o amor, falando pro casal, a gente ficou apaixonado. É o padre... Gente, fugiu. Padre Miro. Sim, sei. E aí, não, vai ser ele? Aí a gente fez a confissão. A confissão com ele, eu nunca imaginei que seria do jeito que foi. Era uma conversa. Terapia, Foi 1h30 de cada, né, Bruno? E assim, uma conversa falando sobre tudo, foi uma maravilha. E foi muito especial. A leitura que ele trouxe pra gente, Thaís, foi muito mágico. Tudo que saía da boca dele, a gente precisava ouvir, sabe? E é diferente, né? Tu sabe que tu tem a bênção de Deus, como essa é a força força sacramento, né? Essa é a força espiritual de uma cerimônia religiosa. Quando a pessoa me pergunta, às vezes acontece isso, a gente é católico, mas a gente não quer casar na igreja porque a gente quer casar lá no clube ou ao ar livre, enfim. Aí eu digo assim, primeiro,
busquem se informar e saber o que é, né, a cerimônia. Eu dou até uma catequese, às vezes, ali curtinha, né, no podcast, WhatsApp também. Faço uma chamada de vídeo, tento convencê-los, porque, moralmente falando, eu digo para vocês que um período da minha vida profissional já foi um ponto delicado para mim. Já conversei até com diretores espirituais sobre isso, porque eu sou muito atuante na igreja, eu já fui catequista de noivos na igreja católica, né, eu valorizo o sacramento, eu sei a força que tem isso, mas quando uma diretora espiritual falou para mim, não, inclusive tu pode ser um canal para essas pessoas se aproximarem de Deus, porque a cerimônia, para acontecer, tem que acontecer o que você falou, a confissão, a preparação, entender a grandiosidade do que está abraçando, e ninguém sai dali mais longe de Deus. Com certeza, se eu perguntar para vocês sentiram Deus mais perto? Nossa, com certeza. A vida de vocês após isso? Inclusive, eu percebo que tem muito mais casais chegando atualmente pedindo já 2 orçamentos. Ah, a gente vai fazer um casamento religioso e também um outro, Olha, sabe? Que legal. E eu acho que esses sentimentos completamente diferentes, assim, né? Ambos têm esse significado de, né, fortalecer e assumir publicamente, mas eu não sei, é diferente. Uma coisa não substitui a outra, sabe? É diferente. As 2 cerimônias foram pra gente, assim. Até Mas também civil, que foi, se completaram, até o não? civil foi 3 minutos. Mas assim, ó, o que eu sinto, né, pelo que a gente ouviu dos nossos convidados, também serviu pra eles, sabe? Ah, é A verdade. minha irmã e meu cunhado, depois do casamento do nosso casamento religioso, eles começaram a beijar aliança todo dia também, falar eu te amo um pro outro. Sabe, olha só que legal, casados há não sei quantos, resgatou algo novo, né? Isso é muito legal. Esse é o valor espiritual, o valor da fé. Tem uma história que eu sempre conto, no de vocês eu não contei, eu escolhi outra passagem, né? Porque quando eu monto o roteiro também tem isso, né? Eu monto todo o roteiro e daí eu penso, que palavra eu vou colocar aqui? A palavra de Deus é muito rica de mensagens para esses momentos, né? Sim. Celebrativos, assim, de união, momentos de marco de vida mesmo. E daí o de vocês eu usei o do tempo, né? Um tempo para cada coisa, né? Sim. Foi muito massa, né? A história de vocês. E tem algumas, assim, que eu me inspiro. Mas tem uma história que eu falo, ela é real. Inclusive, eu fui até essa semana procurar no Google, porque alguém que foi convidado de um casamento, que eu contei essa história, me perguntou que ela quer ler num encontro lá de casais. E que é uma cidade da Bósnia que tem 20 mil habitantes. Uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade que não há registro de divórcio. Nossa. Coincidentemente, essa cidade é considerada a cidade mais católica daquela região, daquele estado, enfim. E essas pessoas, elas têm um rito que no dia do casamento se chama o rito da cruz. Quando entram as alianças, junto entra uma cruz. E na troca das alianças, antes de beijarem as alianças, o casal, antes dos votos, beija a cruz. E essa cruz é de presente, dada de presente para eles. Perdão. Essa cruz é dada de presente para eles e eles são convidados, se eles moram próximo da igreja, antes de ir para a festa, levar essa cruz no lar deles. Nossa. E entronizar, colocar num altar ali, né, dentro da casa deles, para que essa cruz seja o centro da vida do casamento deles. E que quando pensarem em desistir, lembrem que se eles se abandonarem, eles estarão abandonando o próprio Cristo na cruz. E eles beijam a aliança, beijam a cruz, levam o crucifixo e sempre que passam por dificuldades são convidados a, antes de pensarem em desistir, se posicionar diante daquela cruz, olhar para quem tem, né, a força do amor deles junto ali, né, um elo, essa aliança feita com o próprio Deus, né, com o próprio Cristo, e daí renovarem ali, pedirem perdão ali, fazerem uma oração ali. É muito forte isso, Legal. né? E para quem casa na igreja, para quem busca esse valor, eu sou suspeita a falar, mas eu sempre incentivo muito isso, não ter medo, não ter receio, não ter vergonha de fazer do centro da sua vida isso e até da sua casa, do seu lar. O casal que escolhe isso tem que ter. Que alguém vai botar um pé lá um dia, quando for visitar vocês, e vai sentir aqui tem alguma coisa diferente. Esse casal tem algo além. Se a pessoa enxergar um crucifixo ou a palavra de Deus ou algo, né, de devoção que faz vocês remeterem essa vida além do material, além dessa vida mundana que a gente fala, né? Dessa vida humana, né? Porque as pessoas que estão próximas, elas também acabam sendo impactadas, como a Erika falou, né? Sim. No casamento a gente, claro, né, vai celebrar nosso amor, vai assumir, enfim, mas quem tá à nossa volta também pega alguma coisa, né? E leva junto. Leva. Quantos casamentos, gente? Eu fiz um casamento na Igreja de Vidro aqui, na primeira linha em Criciúma, e um casal que estava de padrinhos, no final me procurou e falou, a gente estava se separando. Nossa. O que tu falou aqui, Bah. e eu falei sobre isso, a força do sacramento, a promessa feita lá no altar naquele dia, né? Muitas vezes eu olho para os casais ali, convido os padrinhos a também serem presença na vida desse casal, mas digo para os padrinhos, né? O compromisso que vocês estão assumindo aqui é renovando o compromisso de vocês também. E eles disseram, nossa, as tuas palavras foram suficientes para a gente ganhar uma força aqui.
Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E o meu trabalho é bom demais. Você estava falando da cerimônia de vocês. Se eu pudesse, eu também voltaria lá. Porque eu me divirto, eu celebro, eu me divirto. Sábado agora eu fui no interior de Orleans. Eu fui lá no Costão da Serra fazer um casamento de um casal que me contratou desde o ano passado também. E eu andei 140 quilômetros. Foi mais de 2 horas, né, de ida e de volta. E eu indo pensei, meu Deus, olha onde tu me leva para falar o que eu nem sei, né, tudo que eu vou falar, mas que tu me use. E eu vou. Daí, eu tenho o costume de conversar com Deus. Só que com uma trilha de oração, né, de música, com as minhas orações pessoais também, com a oração do terço que eu gosto de fazer. E daí, no caminho, às vezes eu evito muito porque eu choro. Eu chego lá borrada, emocionada, de olho vermelho. Vocês não vão entender nada. Não vou entender nada. Ou eu vou com muita antecedência, ou eu deixo para fazer na volta também, né? Sim. Mas esse é o tamanho do amor que eu tenho pelo meu trabalho. Ô, Thaís, e tu tem cerimônias favoritas, assim, que tu guarda lá no fundo do teu coração? Tu sempre lembra? Ai, vocês me lembram, né? Vamos pôr aí. Óbvio, assim, tem cerimônias favoritas, né? O que torna uma cerimônia favorita pra ti? A cumplicidade do casal, a intensidade que eles vivem. Pode ser um casal muito discreto, muito tímido, não tem problema, assim, mas dá pra ver na presença deles o quanto eles estão vivendo, não só ali, né, mas desde o primeiro dia, desde o primeiro contato, desde o orçamento, desde o contrato, desde a entrevista, sabe, a responsabilidade, assim. Quando eu mando perguntar o que tu mais admira nela, né, eu pergunto no privado ali, quais as principais características do outro que ressalta aos teus olhos. O jeito que a pessoa responde, assim, dá pra ver. E tem Inclusive, pessoas... eu e a Erika já combinamos de ter um momento pra ela me mostrar as coisas que ela te respondeu. Já tá aí, tu falou pra gente fazer isso, né? A gente não fez ainda, vamos fazer. Sim, é a cumplicidade. Com certeza é esse elo que perpassa, sabe? Ele supõe, ele está acima, ele deixa esse clima, assim, diferente. Então, eu percebo muito, assim, é nítido. E alguma vez já aconteceu alguma coisa muito inesperada, ou algum desafio, alguma coisa que, tipo, tu se viu nervosa, né? Tendo que pedir ajuda pra Deus na hora, Deus me ajuda, porque como é que eu vou sair dessa, assim? Teve alguma situação que te marcou dessa forma? Essas situações, assim, hoje em dia, infelizmente, é muito comum pais separados, né? Então, assim, já teve casos de a pessoa querer causar um ciúme, querendo entrar com o padrasto, por ter sido ausente, né? O pai ter sido ausente. Isso é bem delicado, né? Então, eu sempre consigo. Eu tenho certeza, eu tenho uma segurança que eu sempre consigo tornar o mais leve possível. Isso é uma habilidade, não sei, sabe? Na hora, pode ser assim, na semana eu ainda não sei. Mas no dia eu vou saber. Tem um jogo de cintura ali, uma sensibilidade, sim, né? E a própria questão do improviso, né, Bruno? Porque acontece muito de eu ir para um evento e chegar lá acontecer algo muito, sabe, sutil, mas que vai fazer muita diferença. Então, com a cerimonialista, ou com o pessoal da música, ou falhar um som, sabe? Já aconteceu isso, a trilha sonora não fica legal, um violino totalmente desafinado. Tu ainda conseguir, em palavras, tornar aquele momento mais descontraído, assim. Não posso citar coisas específicas, mas existem vários momentos que eu percebo isso, assim, que eu consigo, por causa do meu jogo de cintura, ou por causa dessa capacidade de improviso, aliviar, sabe? Tornar mais leve as coisas. Mas é mais nesse ponto, assim, às vezes pessoas feridas desejarem usar a sua cerimônia, isso é muito triste, né? Pra alfinetar alguém. Pra alfinetar, pra deixar alguém mal. Perde totalmente sentido, né? Sim, total. E como é que é o teu processo de criação, assim, das cerimônias? Você já falou que tu manda uns áudios, enfim, mas como é que funciona pra Thaís lá nos bastidores, por exemplo? Vamos falar da nossa cerimônia. Tu mandou algumas perguntas pra gente, a gente respondeu em áudios, né? E aí, depois disso, o que acontece? Sim, eu costumo começar a montagem da cerimônia não muito longe, assim, sabe? É mais perto do dia. Porque, assim, se há um ano atrás, a pessoa me contratou e eu já mando tudo que eu preciso, eu sei que vai acontecer muita coisa, até o sentimento muda, a expectativa muda, as emoções mudam até vésperas de cerimônia, né? Sim. Eu deixo pra finalizar na semana do casamento. Às vezes, na véspera, eu ainda tô lá fazendo algum ajuste, sabe? Meu marido que brinca, assim, tu só sabe fazer com emoção mesmo, né? Ele ainda brinca comigo, ele assim, essa impressora não funciona. Eu leio no celular, isso aí não me deixa, não, Mas o processo começa um ano antes, começa com as perguntas, mas eu tenho contato dos dois, em algum momento eu mando algumas perguntas, assim, e é muito legal. Eu acho que tu que é bem criativo, vocês talvez passem por isso, assim, do nada,
eu tô no banho, eu tô dormindo, ou eu sonho, eu tô levando meu filho pra escola, surge algo. Aí eu tenho que parar e anotar, porque eu já esqueci muita coisa, às vezes, legal, assim, né, por deixar passar um momento. Então, hoje, já me conhecendo, eu abro o bloco de notas, eu tô sempre com uma caneta por perto, eu faço isso, todas as anotações. Se tu pegar, tem rabisco, tem coisa no celular, às vezes tem coisa no e-mail. Né? Eu gosto de deixar muito confortável, porque tem pessoas que não têm habilidade e facilidade com escrita, então gostam de mandar áudio porque se expressam melhor. Tem pessoas que querem falar demais, né, que é o nosso caso. Não, porque são muitos detalhes. O meu papel, eu acho que distrair o principal é realmente, assim, é um pouco artístico, né? Total. E esse lance de ir anotando as coisas foi o que aconteceu no meu processo de escrever os votos pra Erika. Porque eu não sentei e escrevi os votos. Eu acho que, sei lá, eu fiquei uns 6 meses, assim, tipo, a gente ia dormir, e eu começava a pensar no nosso casamento, daí vinha, eu posso escrever isso. Daí eu pegava o celular, a Erika já virada pro lado, assim, dormindo. Que legal, daí eu escrevia, né? pá. Daí tá, outro dia, nada a ver... Que legal. Fazer a mesma coisa. Daí, quando eu fui escrever, que faltava uma semana mais ou menos pro casamento, daí eu olhei tudo que eu tinha escrito e fui montando, sabe? Todas aquelas informações, que legal. assim. Foi assim que aconteceu. Mais ou menos, na semana do casamento, que eu deixei mais isso acontece comigo. Na véspera ainda dá aquele pico de adrenalina, né? De emoção, de dopamina, e eu finalizo ele redondinho. Porém, sempre com esse espaço para... o momento, né? O improviso. Sim. Muitas vezes eu tiro o olho da folha e olho nos olhos e faço esses comentários, né? Essas contextualizações. E eu penso muito em quem está assistindo. Eu me preocupo com o casal, mas eu penso muito nesse detalhe. Pra ser gostoso pro pessoal, pra todo mundo entender, né? E pra mim também, porque quando eu não posso me acomodar. Eu sempre penso assim, pode ter sido 400 cerimônias, mas tem que ser o mesmo amor, a mesma emoção, intensidade, porque para aquele casal é a única. É uma só. Não importa se eu tô à vontade, se eu não fico mais com frio na barriga, se eu não fico mais nervosa, né? Esse processo de criação me coloca até, assim, né, numa ansiedade boa de ir lá na hora materializar isso de uma forma, assim, nova. Tanto é que surgem novas histórias, eu sempre tô lendo, né, essas histórias que eu falo, volta e meia eu mudo, de tempos em tempos, a palavra que eu vou ler, isso é muito legal. Mas para finalizar, no momento da criação, quando eu sento no computador para escrever, Bruno... as palavras brotam na minha frente. Eu digo até pro meu marido, eu comento muito, cara, que louco isso aqui, eu devo ser um caso a ser estudado. Eu tenho um certo nível de TDAH, eu tenho. Então, a hora que eu sento, eu sei que vai acontecer. É com essa pressão de ansiedade de saber que tem que ser algo bom e novo, mas em 30 minutos eu escrevo. Nossa. E a prática também, né? E também a prática, é verdade. Em 30 minutos eu entro no chat GPT e escreve. Jamais, nem passo perto, nem sei usar, graças a Deus. Thaís, você falou uma coisa tão importante que se todo fornecedor pensasse sobre isso, ia ser diferente. Cara, para aquele casal é o único casamento. E às vezes a gente vê tanta gente cansada, que faz de qualquer jeito, que faz, sabe? E a gente percebe isso, entende? Percebe. Quem convive... E afeta, né? Diretamente. Lembra um dia que a gente tava fazendo casamento e o cara do vídeo, ele falou ele assim... Ele era um freela, né? Ele era um freela de uma equipe. Aí ele... Enfim, a noiva queria que ele usasse um negócio, drone e tal. Aí tinha que ir lá buscar no carro, o drone... Só que ele pediu para as pessoas irem descendo. Daí e as pessoas meio que não escutaram ele. Não, e também tinha pessoas com cadeira de roda e tal. Da noiva falou, não, vamos ficar por aqui. Ele pegou e falou assim, faço de qualquer jeito essa pi mesmo. Tipo nem assim, é pra mim nós, isso, nem né? pra mim mesmo. Nossa, gente, a gente ouviu aquilo, deu a pessoa tá morta por dentro, ruim, morta por dentro. Porque, tipo... Que triste ir trabalhar assim, ela tem que estar em outra coisa, né? Exatamente, fazer outra tá coisa. fazendo errado, né? E outra coisa é a própria questão do retorno, né? Eu falo muito essa frase assim, tipo, valorizar e cobrar o que é justo. O meu trabalho, com certeza, é uma das coisas menos de custo de um casamento. Com certeza é, né? Mas tamanho valor tem, tão importante né? O momento mais importante que o casal mais valoriza, que eu sei por que cobro e quando cobro. Porque não é raro quando alguém me manda mensagem, quanto é que tu cobra pra ir lá ler uma mensagenzinha do meu casamento? Uma fotinha, é fácil. 30 minutos. Não editar, manda 10 fotinhos. 10 fotinhos. Uma mensagenzinha. Eu disse, cara, tu quer uma mensagenzinha, entra no Google, pega e bota a prima pra ler. Chat GPT, né? E teve uma pessoa uma vez que ela assim, eu pensei que era tanto. Ela reduziu a 10% do que eu cobro. Eu pensei que era uns tanto. Eu disse, olha, isso aí não paga nem meu custo. Mas eu te entendo, se tu tá com esse problema, pensa com carinho em alguém que tem uma habilidade de falar na igreja, vai construir algo pra ti. Mas o meu trabalho é assim, é personalizado, essa montagem, essa garantia que eu dou pra vocês, é o profissionalismo, é a minha formação,
é os cursos que eu fiz, né? Essa segurança que eu te ofereço. Então, o próprio valor de se cobrar para um profissional tem isso. Esse aí, com certeza, estava lá por um freela, louco pra ir embora. E tu disse ali, né? Manda a prima ler uma mensagenzinha, né? A gente vê isso, né? A gente vê muitos casais que às vezes contratam, né? Não, né? Chamam os amigos ou alguém da família. O que tu pensa sobre isso? Primeiro eu vou falar sobre o que a gente pensa. Fala. Geralmente não é tão legal, fica algo incompleto. Por quê? A pessoa tá emocionada, é da família, ou é um padrinho, irmã, enfim. E não sabe, é diferente. Tipo, o profissional sabe conduzir a cerimônia do início ao fim. Já teve gente que esqueceu de falar pros casais beijar, mas já teve tanta situação que a gente vê, assim, sabe? É o amadorismo que não cabe para um momento tão importante. Isso, pode tudo. Sabe, pode deixar para outras coisas. Aniversário de criança, faz uma mensagenzinha ali, qualquer também é bonito, também é válido. A gente sabe o que a pessoa quer expressar, mas como tu falou, não cabe, porque o que te garante algo que vai ficar registrado pro resto da tua vida, que vai ter fotos, tu vai ter vídeos, os teus convidados vão saber, os teus padrinhos, né? Tu tá proporcionando para alguém também, será que não vale esse investimento, sabe? Mas sem dúvida, assim, é um momento, eu digo isso, não cabe amadorismo. E o profissionalismo garante isso, porque tu quer que corra tudo bem, mas pode não ocorrer tudo bem. E daí, quem que vai te dar essa segurança de jogo de cintura, de improviso, de conduzir da melhor maneira possível algo que, infelizmente, saiu do roteiro, do script, além do cerimonialista, né? Eu sempre digo assim, quando eu vou a um evento que não tem a presença do assessor, é pisada em ovos. Sempre tem que, assim, às vezes eu ajudo alguma coisa lá antes, né, orientando, falando, conscientizando, porque vai acontecer alguma coisa, sabe? E aí eu vou confessar uma coisa aqui, publicamente, que antes de a gente ter ido no casamento que a gente viu fazendo a cerimônia, que foi da Laura e do André, eu e a Érica tínhamos uma ideia que era fazer a nossa própria cerimônia. Aí a gente chegou pra Teca, que foi a nossa assessora. É que a gente tava muito na vibe. A Teca cortou vocês. Vamos fazer tudo diferente. A gente queria fazer, tipo, uma outra coisa. Daí a Teca falou assim, não é um circo, é um casamento. Tipo a Teca fala, né? Assim, ainda bem que foi a Teca. Ela falou, voltem pra terra. Tipo assim, é um casamento. Tem algumas coisas que podem ser diferentes e tal, mas pra que seja um casamento, tem algumas coisas que precisam acontecer. Imagina lá a gente fazendo nossa cerimônia. A gente não ia viver. A gente ia tá preocupado com o que a gente ia falar e tal. Eu não ia sentir nada. Nossa, não faria sentido, né? E o que eu digo pro casal antes da cerimônia é: curtam a cerimônia. Olhem nos olhos. Aproveitem esse momento. Vocês até aqui se preocuparam com os profissionais. Daqui pra frente, a própria cerimonialista dá essa segurança, né? A Teca faz muito isso, assim. Confiem, vivam. Vivam, aproveitem. Tanto é que ela faz vocês dançar, vocês comerem, vocês viverem, né? Os lencinhos são pra vocês primeiro. Porque vivam a cerimônia, porque essa parte é comigo. Proporcionar para vocês isso, para os convidados de vocês, é o meu papel. E eu gosto disso. E eu tô com essa responsabilidade aqui nas mãos. Então, vamos lá. E por isso que eu acho que eu sou tão feliz fazendo as cerimônias. E para os casais que estão muito ansiosos ou nervosos, assim, como é que tu sugere para eles conseguirem curtir o dia e relaxar e não ficar com aquela tensão na cerimônia inteira, né? Confiem nos profissionais, né? Não tenham medo de, às vezes, escolher aquele que talvez foi um pouquinho acima o orçamento, mas te dá essa garantia. Se a pessoa coloca a mão no fogo, né? Eu digo, eu coloco a mão no fogo, eu vou garantir para vocês, vou fazer essa cerimônia assim, né? Claro que eu preciso da presença do casal ali, mas, sem dúvidas, confiem nos profissionais e sejam verdadeiros. Se isso não combina, não façam. Se querem copiar, não copiem. Façam o que tem a ver com vocês. Agora em novembro eu tô tentando convencer o casal, eles não querem fazer votos espontâneos, são tímidos. Mas a história é linda. Eu sei que eu vou conseguir passar o que eles não conseguem em palavras, né? E eu tenho certeza que por causa do que eles passaram para mim, da história que eles remeteram, de como eles conversaram, de como eles falaram, eu vou conseguir tornar a cerimônia com a carinha deles. Quem conhece eles sabe que aquela cerimônia vai ter, né, o jeitinho deles, a cara deles, a personalidade deles. Então é isso, assim, confiem nos profissionais, sejam vocês, sejam verdadeiros. Vivam essa cerimônia desse jeito, mas um dia de cada vez. Por quê? Vocês vão com certeza ser prova disso. É uma loucura, é uma ansiedade, uma expectativa louca. Porém, dá saudade. Nossa! A Erika ficou... Uma semana depois, o final de semana seguinte, nosso casamento chorava em Depressão pós-cerimônia. De tristeza. Ai, meu Deus, que saudade.
verdade, acabou. É quase um luto, assim, um breve luto, assim, sabe? E não é nem a questão de a gente ter achado que passou rápido. No dia a gente não achou que passou rápido. Muito, né? Muita gente acha que passou rápido. Só que depois é aquela coisa tipo, eu queria voltar, sabe? E aí tu quer lembrar dos momentos e, tipo, fica aparecendo só em flashes, assim, tu não consegue lembrar com... Gente, é uma Inclusive, doideira. a própria entrevista, quando eu faço, eu digo assim, respondam com calma, por isso que eu pergunto com bastante antecedência, né? Mas, assim, eu percebo que tem pessoas que protelam, né? Que adiam, ai, que saco, tem que fazer isso aqui. Ai, parar pra escrever história. Por isso que eu já digo, manda do jeito que vocês quiserem, com erro de português, com áudio. Não precisa... Antes era e-mail, hoje em dia o pessoal já quase não gosta de e-mail, porque faz tudo no celular. Então, eu passei pro celular, eu adaptei tudo para ser o mais confortável possível para eles, para que seja gostoso fazer. Porque vocês, com certeza, podem dizer mais que eu. É bom fazer essa parte, né? Nossa, quando vocês começaram, lá vai o podcast, eu já pensei, cara, eu vou ouvir muita coisa legal aqui. E eu emocionei, eu sorri, né? Eu relembrei. Quando eu fui escrever, eu ouvi novamente algumas coisas assim que foi muito importante. A parte do áudio do teu pai, nossa, como foi importante eu ter ouvido novamente para conseguir, num comentário de 3 linhas que eu ia fazer antes da entrada ali, e lá na hora eu improvisei. Lá na hora eu não li esse comentário inicial, mas eu sabia exatamente o que eu queria dizer. Só com as palavras-chave que eu botei ali, eu consegui conduzir. E eu vi que as pessoas, uau, vai vir, né? Quando veio uau. Então, assim, é uma construção, né? É um quebra-cabeça. Casamento é um quebra-cabeça. Tu falou de votos antes, né? E uma coisa que a gente nota muito. Não chega a ser um erro, mas acho que é uma coisa que a gente pode alertar os casais. Tu conta a história deles, né? E às vezes nos votos, o que acontece? O casal vai lá e conta a história deles de novo. Eu tomei muito cuidado com isso. Claro, é natural que a gente vai trazer algumas coisas da história, mas não contar do início ao fim, porque esse também já é o teu papel, né? Exatamente. E foi um combinado nosso, né? A gente falou assim, de não contar a história. Combinar. A única coisa que a gente vai saber do voto um do outro é que a gente não vai falar a nossa história. Deixa que a Thaís vai contar. Mas em algum áudio a gente conversou isso, ou vocês falaram isso, porque eu já sabia. Tipo assim, eu preciso saber. Quando eu vou orientar os noivos, se eles não fazem ideia de como fazer votos, eu vou dizer, vocês não vão detalhar a história de vocês. Você vai fazer uma declaração. O voto é um comprometimento público, o voto é uma promessa, então venha nessa linha. Porque não é obrigado a saber. Todo mundo que tem a criatividade que vocês têm, a facilidade ou a habilidade, né? Tá tudo bem. Tem pessoas que escrevem um parágrafo e é de chorar também, de se emocionar muito, porque é aquela sinceridade ali. Tem pessoas que pegam aquele voto tradicional e só melhoram, vamos dizer assim, né? Só trabalham em cima dele. Como é que tu acha que tem que ser os votos perfeitos? Os votos perfeitos tem que ser esse direcionamento de promessa, meu amor. Aqui eu sei o que eu tô te prometendo pro resto da vida. O que eu quero contigo pro resto da vida. E também o que eu vi em você que me fez tomar essa decisão, né? O que em ti me faz melhor? O que em ti me traz esperança? É bem clichê, né? Mas casar para fazer o outro feliz, né? Casar para ser, não casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Eu quero prometer para ti que eu vou te fazer feliz por isso, por isso, por isso, né? Esse comprometimento de entrega mesmo, de renúncia, de sacrifício, de se... Assim, o mundo hoje está complicado, a gente não pode falar muito de se sacrificar, porque as pessoas acham que está se anulando, mas é muito ao contrário, né? Tanto é que se a gente olhar as promessas, os votos, tem os espontâneos e os tradicionais, né? Quando o casal quer fazer só os votos tradicionais, o casal promete exatamente a mesma coisa. Ninguém se submete no sentido de ser inferior. Eu não sei por que tem, né, pessoas, algumas ideologias que não gostam de promessas, de votos de casamento ou do próprio ato em si do casamento, porque é uma questão igualitária. O homem promete exatamente o que a mulher promete. Ser fiel, amar, respeitar todos os dias da vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É uma promessa igualitária. E os dois estão abraçando exatamente a mesma coisa. Então, se um voto pode ter isso, com certeza, fazer questão de dizer isso te coloca, mais uma vez, né, naquele compromisso público de honrar essa promessa. Sim. E é maravilhoso. Uma das frases que o padre falou pra gente, que era assim, né? Ser feliz é te fazer feliz. E a gente até esqueceu isso, né? A gente não falou mais, mas a gente tava falando bastante um pro outro, né? Mas é exatamente isso, né? Como que eu vou ser feliz, primeiro, se o meu parceiro não tá feliz? E é tão bom ver o Bruno feliz que automaticamente isso vai me deixar feliz, eu tenho certeza. Ontem eu não tava num dia muito bom, o Bruno não tava feliz também, ele tava preocupado o dia inteiro comigo. Isso é natural, né? Gente, uma só carne é de verdade. Um só coração é de verdade, não é simbólico. Tá na palavra de Deus. Se Deus deixou isso escrito, é porque é muito sério. O meu esposo teve doente, tá um pouquinho ainda, e eu me sinto um pouquinho doente. Eu tenho que ser estabilidade e presença para ele. Vou me emocionar. Eu consigo ser. Eu falei pro médico outro dia, eu sei
que a minha presença é para ele essa força que ele precisa nesse momento. E isso não me deixa fraca, nem mais cansada. Isso me dá força, porque ele é uma carne comigo. E se ele está doente, eu estou um pouco doente. Quando eu estive doente, ele esteve um pouquinho doente. Mas ele esteve mais forte que eu, para me sustentar, para me levantar, para cuidar de mim. Eu passei alguns períodos de saúde bem difíceis, assim, alguns anos atrás. E eu lembro dele cuidando de mim quando eu não tinha nada para oferecer. E nos teus dias difíceis, nos teus dias ruins, quem é uma carne contigo vai ser essa força para ti, vai ser. Se às vezes por alguma descuido ou talvez por distração a pessoa não perceba, diga. A gente é uma só carne, fica comigo, tá comigo. Eu tô assim, eu tô assado, eu preciso de ti. Quantas discussões, né? Quantas... às vezes existe essa forma de... Me fugiu a palavra, mas... Querer chamar atenção com atitudes, com comportamentos, com cara fechada, com não falar, com não responder. E, na verdade, só precisaria desse passo, assim, um pouquinho de humildade. Meu amor, eu não tô bem. Me ajuda, olha pra mim. Né? Cuida de mim. Às vezes tem que pedir, tá tudo bem. Mas essa questão é real. Fazer feliz é ser feliz. Porque se ele estiver bem, ela vai estar bem. Quanto mais rápido meu esposo recuperar a saúde dele, melhor eu vou estar também. E a gente não faz por interesse. Eu vou fazer ele feliz porque daí eu vou ser feliz também. Tá errado, né? E eu ainda te falei esses dias, né? Você tava cantando no banho. Tava tipo, dele cantar e tal, não sei o quê. E eu tipo, me contagiava lá na cozinha, eu tava fazendo almoço, sei lá, uma coisa, a Erika tava tomando banho. Daí depois, quando ela saiu... Não, te mandei um áudio. Foi um áudio. Daí eu falei assim, olha só, tem uma coisa pra te contar. Eu fico tão feliz quando tu tá cantando no banho. Porque, legal. Tipo, sabia que ela tava feliz. Se ela tá cantando no banho, né, logo ela tá feliz, eu pensei. Sim. Essa relação de quem convive com a gente, né, isso é muito sério. É que a gente tem que tomar muito cuidado, né. Eu, até muitas vezes, essa é a minha oração. Tá faltando, às vezes, um sorriso, né, no meu rosto, tá faltando um semblante mais leve. Por causa das preocupações, a gente se deixa levar. Por causa das exigências do dia a dia, a gente, sabe, se perde um pouquinho nas distrações e não olha para o mais importante. Para quem tem filhos, a mesma coisa, né? O casal é reflexo, os filhos são reflexo, né? Quando o casal tá muito estressado, muito abatido, muito combatido, muito cansado, os filhos sentem isso. Então, fazer esses ajustes, né, antes de ter filhos, depois também é uma garantia de que as coisas sempre vão voltar. Pode em algum momento sim, a gente se perde, a gente se distrai, mas quando tu sabe para onde olha, o que tu tá buscando, aí sempre volta, sempre tem uma rota para voltar, sabe? E como é que tu acha que o casal mantém essa conexão no relacionamento, essa conexão emocional, essa conexão que eles viveram no dia do casamento, né? Como que eles levam isso pro dia a dia, depois do casamento? Relembrando muitas vezes, tem que ver muitas fotos. O nosso padre que nos casou, o padre Eloir, ele falou no dia do nosso casamento, assistam o vídeo pelo menos uma vez por ano, né? E o nosso vídeo é daquele antigo, né? Que gravava a cerimônia inteira. Mas eu sei qual foi a leitura que ele fez, qual foi o salmo que foi lido, cantado, eu sei, né, as palavras dele. Ele, inclusive, fez um convite pra gente lá na nossa cerimônia de casamento, que eu lembro até hoje. Então, assim, relembrar mesmo o dia, os momentos, os fatos, né? Mas nos momentos difíceis também ter essa dimensão espiritual, esse olhar da fé. Nossa, a gente tem Deus, a gente não está sozinho. Então, se a gente está se perdendo, vamos voltar para Deus, porque quando a gente volta para Deus, a gente volta para o amor. A gente volta para essa decisão que a gente fez. A gente sabe, ele foi feito para mim, eu fui feito para ele. Tá meio enrolado o negócio, mas a gente sabe que é só desenrolar. Deus ajuda a gente, desenrola, Deus. E às vezes você vai precisar procurar, ou em direção espiritual, a gente tem, né, uma pessoa que nos ajuda na igreja, ou os nossos padrinhos, ou os nossos pais, ou os amigos mais íntimos, ou os dois em sintonia. Ei, não tá legal, vamos retomar isso aqui. Esses dias meu esposo estava doente, daí por causa do efeito dos remédios não conseguia nem dormir, era 2h da manhã, véspera de segunda-feira, eu acho. Nossa. Ele ia trabalhar às 7h30 da manhã e a gente conversando e contando história, e ele relembrando o dia, e ele assim, o meu filho demorou para dormir, para me botar na cama, ele cochilou, esperou eu voltar, ele acordou e a gente começou a conversar, que ele tinha conversar e tinha várias coisas para me contar, porque eu fiz 3 eventos. No fim de semana é mais corrida do que durante a semana, né? Durante a semana eu fico com as crianças, ele trabalha fora, no fim de semana ele fica com as crianças e eu trabalho fora. Mas essa parceria, assim, essa sintonia é maravilhosa. E aí, tu falando isso, que ele cochilou e acordou pra vocês continuarem conversando, a gente já contou essa história em vários episódios, mas eu tinha uma pessoa que era minha amiga, que ela falava assim, ela falou um dia pra mim assim, ó, tu vai ver o dia que acabar o assunto.
Porque vai chegar esse dia, vai acabar o assunto de vocês dois. E nunca acaba o nosso assunto. A gente, tipo, vai dormir, a gente, tipo, também fica conversando. Então, assim, tu tá há 20 anos com o teu esposo, né, de história... E pelo visto não acaba o assunto, né? Não acaba. Não, agora é que a gente tá falando menos, porque é a criançada ao redor, é uma bagunça. Às vezes ele diz assim, meu Deus do céu, eu não consigo falar com a tua mãe. Aí a gente se olha e diz assim, deixa, eles vão crescer, eles vão sair de casa. Amor, nós vamos viajar, nós vamos lá pra Terra Santa. A gente é bem beato, né? A gente vai lá pra Terra Santa, a gente vai conversar. Imagina nós dois assim, nem vamos ser velhinhos, nós vamos ser uns coroa enxuto. Nós vamos viajar, fazer nossas... eu quero ver a gente dar conta dos assuntos que tem pra falar, porque assunto não acaba, realmente não acaba. Isso é tu escolher em quem tu vai ouvir, né? Porque, ó, por exemplo, essa pessoa tem não tinha um casamento feliz, assim, né? E a gente vê muito isso, sabe? O que tu tá escutando? É a mesma coisa sobre filhos. Eu e o Bruno, a gente não tem. Mas se a gente escuta um casal que reclama demais, a gente não vai querer. Mas é aquele outro casal que só conta as coisas boas, né? Então a gente sempre fala um pro outro. Escolher quem a gente vai ouvir. E já que tu tá falando de filhos, que tu trouxe esse assunto, no nosso casamento tem até um vídeo. A Thaís largou um... Você não sabe a história dos sapatinhos? Eu fiz uma profecia, não foi? Não, mas Deus olha, já muito, aconteceu, histórias tá? assim, quem sabe venham gêmeos. Tanto que agora tem algumas pessoas na nossa família que falam, e os gêmeos? Não, e o mais engraçado é que no final da nossa festa, sabe a Tami do Mike? Que ela tem uma empresa de o Revelar, né? Sim. Que inclusive já participaram aqui do nosso podcast. Isso. Qual foi o nome do episódio? Como ter uma festa de casamento animada, alguma coisa assim, tá o Mike e a Tami. E aí ela tem essa empresa de revelação, daí, enfim, né? Revela ali se vai ser menino ou menina. E aí, no final da festa, a gente conversando, assim, já tinha acabado tudo. Ela foi no carro, daí ela voltou assim, meu Deus, vocês não têm noção, eu nunca deixo isso dentro do carro. Desse, o que, Tami? Aí ela veio com 2 sapatinhos, um rosa e um azul. Ai, meu Deus, sério? Ai, gente, olha. Então a gente ficou com um pouco de medo, né? Mas não, vai ser muita muita benção. Não tenham medo, se vier vai ser muita benção. E eu ia te perguntar quais são os conselhos que tu daria pra um casal que gostaria de ter filhos, né? Mas que ainda estão se adaptando à vida de casados, enfim. Eu sou suspeita, né? Eu tenho 4, né? Não tenham medo. Não demorem muito. Confiem. Quando Deus confia uma alma para um casal é porque Ele sabe. E assim, a gente nunca vai estar pronto. Nunca haverá um momento ideal. Nunca haverá a situação financeira perfeita. Nunca haverá a casa adequada. Não. Confiem primeiro em Deus, que é quem dá a vida, né? E permite todas as vidas virem para esse mundo. Não tenham medo, né? Tenham coragem, deem esse passo mesmo com friozinho na barriga, acreditem que Deus sabe exatamente o filho que Ele quer mandar para vocês e com certeza, vivam isso como mais uma oportunidade de marco de vida. Filho é marco de vida, casamento é marco de vida e marco de vida vem para a gente amadurecer e para a gente se curar mais um pouco, porque se a gente sendo uma só carne, abrir mão de muitas coisas, faz renúncias para fazer alguém feliz, imagina também os filhos, né? Quanta gente abre mão do nosso tempo, das nossas vontades, e isso não é ruim. O mundo diz que isso é ruim, né? Perder a liberdade, só ver esse lado, né? Sim. Mas a gente ganha muito mais. A gente ganha uma cocriação, né? Ser pai e mãe é ser co-criador com Deus. Isso é muito divino, isso é muito espiritual. Ter uma alma confiada a ti, por puro amor de Deus por ti, é algo assim que, se adiar muito, talvez o tempo das coisas também se perca, né? A gente fala isso assim, no começo do casamento, meu marido, a gente dizia que queria ter um filho a cada 5 anos. A gente já tem 20, a gente tá com 4, não foi isso que aconteceu, mas aconteceu, né? Mas se a gente tivesse ficado só no primeiro, só na segunda, né? Eu fico olhando pros pequenininhos também, bom, não teria o José, meu Deus, não teria o João Miguel, o que seria de nós sem o José, sem o João Miguel, a Júlia, o Lucas, né? Cada um é tão importante, cada um tem algo tão de especial, assim, trouxe tanta força pra nossa vida e trouxe força, tá? Quantas vezes os filhos são força para o casamento? Força de alegria, força, né, de descontração, força de união, força de quando, né, a gente precisa estar mais unido, é por eles também. Essas promessas públicas perante Deus, perante as pessoas, perante, né, um ao outro, nos fazem querer abraçar a maturidade. Não é ruim, é muito bom ser uma mulher honrada, ser um homem honrado, ter o nosso trabalho, né, digno, sustentar nossa família, não desejar só coisas materiais. Às vezes eu falo nos casamentos, a vida é muito mais do que pagar boletos e resolver coisas. A vida é muito mais que isso. A vida é viver. E como que se vive intensamente? Abraçando os marcos da vida.
casamento, profissão, filhos, se empenhando nisso. Se vocês curtiram preparar um casamento, imaginam curtir, né, a chegada de um filho. A chegada de um fruto desse amor que não bastasse ser tão grande, se frutificou, né? Deus permitiu frutos desse amor. É então, hoje que a gente vai fazer um filho. Os gêmeos. São dois, Já pensou? né? Meu marido sempre diz, é muita sorte. Quando ele queria, né? A gente, com certeza, se tiver gêmeos, a gente vai ficar feliz. Vai dar um friozinho na barriga e muita felicidade. Sim. E a gente tem gêmeos na família. E quando a gente vai fazer ultrassom de cada filho, né? Eles, será que é hoje que vem? Por isso que a gente não parou de fazer, né? Porque a gente tá esperando os gêmeos. Vocês querem mais? Essa bênção. Claro, queremos. Que legal. Mas... Ô, Thaís, a gente já tá com 1h20 de conversa, vocês acreditam? Gente. Não acredito. Então eu tenho 3 perguntas finais pra te fazer, tá? Eu queria saber o que não pode faltar, na tua visão, numa cerimônia de casamento. Não pode faltar a espiritualidade. A minha postura, né? Quem me procura sabe. Para mim, não pode faltar a espiritualidade. É algo, assim, irrevogável. O que te motiva a continuar fazendo esse trabalho? A diferença que eu posso fazer na vida desses casais. A palavra que eu posso ser quando faltarem palavras. A mensagem que eu posso deixar para esses corações, para essas pessoas, para os convidados. Só aquele casal que foi testemunha de um casamento, que estava se separando e que por causa das minhas palavras decidiram continuar, valeria mais 20 anos de motivação para casamentos. E se tu pudesse dar um conselho, enfim, falar alguma coisa para quem tá prestes a casar. Vamos lá, a gente vai ter um casamento sábado agora, né? Da Duda e do Matheus. O que tu falaria para eles hoje? Aproveitem muito o agora, as vésperas, o dia, né? E os dias seguintes. Aproveitem. Não queiram apressar nada. Deixem, né, para quem puder resolver o que precisa ser resolvido. Até as vésperas, claro que é muita ansiedade, mas no dia, curtam muito. Façam todas as fotos possíveis, todos os vídeos possíveis. Celebrem, né, com as pessoas que vocês amam. E especialmente os pais. Se vocês têm o privilégio de ter os pais no altar, valorizem esse momento. Esse momento é capaz de anular qualquer pesar, qualquer trauma, trazer todo tipo de perdão, toda a graça, porque a força espiritual, materna e paterna, presença física ali e também a espiritual que vocês experimentaram, é realmente surreal, é místico, é inimaginável, é grandioso e o casal sai dali diferente, fortalecido. É como se zerasse a vida. Cerimônia de casamento com esse olhar é zerar a vida, é recomeçar em todas as áreas, todos os âmbitos, com certeza. Tem mais uma pergunta extra. Se tu fosse definir a nossa cerimônia em uma palavra, qual palavra tu definiria? Ai, gente. Difícil. Intensa. Foi intenso casar comigo, amor? Foi. E essa palavra cocriação também ficou muito forte pra mim, desde o começo, né? Essa sintonia de vocês dois, desde os começos lá, desde a... E aí, amor? Só mais uma coisinha. Tu falou ali, né? De aproveitar o antes, o durante a festa e o depois, né? E a nossa semana, na verdade, foi um mês, o pós-casamento. A gente ainda viveu o casamento. Não sei explicar. Sei que a gente ainda tava muito pensando naquilo, mas tudo que aconteceu. Nada como tu se reunir com a família e tu viver de novo o casamento, ver as pessoas falando. Ai, é tão gostoso. Eu acredito. E isso dura mais tempo, tá? Vem voltando assim, né? Em lances, né? Com certeza. As fotos fazem isso, o trabalho de vocês, por isso que é tão importante, né? O que eu traduzo em palavras uma cerimônia, vocês traduzem em imagens uma cerimônia. Vocês traduzem sentimentos em imagens. Eu traduzo em palavras, né? Sim. E essa força é tão grande pela intensidade que vocês viveram, pela entrega que vocês viveram. Não foi assim só mais um momento vivido, né? Foi o momento vivido, né? O momento mais importante. E dali vocês tiraram uma força, uma bagagem, inclusive até essa aproximação, né? De casar na igreja, de sentir Deus mais perto. Foi lindo um trecho do podcast que tu falou ali sobre o sinal de Deus, né? Do vagalume. Cara, esses detalhes, não teria outro momento para vocês viverem se vocês não tivessem dado esse passo, abraçado o momento, né? Abraçado o casamento com tudo que vem com ele. Então, não ter pressa, viver o momento, celebrar com a família, relembrar
relembrar esses momentos. Isso é mágico, isso é místico, isso é espiritual. É uma força que realmente acompanha o casal por muito mais tempo. Antes, durante e depois. É pra vida toda, com certeza. E foi tão intenso mesmo que a gente nem imaginava, né, que o nosso casamento fosse chegar em tantas pessoas, né, através dos vídeos que a gente postou no Instagram. Lá você pode conferir, @voefotografia, e ver as mensagens das pessoas, né, o que as pessoas têm mandado sobre, tipo, o que representou, né, o nosso casamento, aquelas homenagens, né, de mudar a relação de pai e filho, mãe e filho, enfim. Então, assim, é muito além do que a gente pode imaginar, né, quando a gente vive, quando a gente se entrega, quando a gente tá ali por verdade, né, não pra, tipo, uma coisa por status, né, ou só pra mostrar pros outros. Imaginem quantas milhares de pessoas não puderam ressignificar essa relação, quantos noivos não poderão fazer no seu casamento algo, ainda que, né, se inspirando naquilo ali, a inspiração que foi aquilo ali, e essa é a intensidade, essa é a profundidade do amor, desse vínculo que eu falei para vocês. Com certeza a base toda disso é Deus usando todas as oportunidades possíveis para alcançar os corações. Meu trabalho faz isso, de vocês faz isso, o casamento de vocês fez isso. E bora para mais 20 anos. É isso aí. 20, 40, 60, Renovação 70. De votos tá quase, né, Bruna? Ontem alguém comentou numa foto do casamento do fim de semana, ai, que lindo, deu vontade de casar de novo. Eu disse assim, não tem problema, estou aí para as bodas, bora. É isso aí. Thaís, é onde as pessoas podem te encontrar para pedir um orçamento e terem você nos seus casamentos? Meu Instagram, né? Meu Instagram é o meu nome, Thaís Forjarini. Lá no Instagram da Voe, vocês podem pegar o meu perfil lá, mas meu nome é como se fala, Thaís Forjarini. Lá tem meu contato, direct também, estou sempre atendendo o pessoal, estou à disposição. É isso aí, esse foi o 10º, deixa eu ver, nono, Lucas, né? Eu acho que eu te mandei 18º, mas eu lembrei que 18º foi da semana passada. Então 19º episódio de Depois do Match, esse podcast que te conta tudo que vem depois do match, né? Não só sobre relacionamento, não só sobre o nosso trabalho, mas sobre o amor. Sobre o amor. Né? Saindo muito inspirado desse episódio de hoje, já sabia que seria assim, né? Então a gente só tem a agradecer a Thaís pelas palavras, pelo tempo. Foi muito especial, foi muito bom de ter aqui. Desde a nossa primeira reunião, né? A gente tava com a Teca lá chorou. A gente tava lá, eu não sei se eu te contei isso, mas a gente tava lá com a Teca no... Deixa eu ver, acho que a Teca entrou aqui, não sei se ela tá... tá aqui, ó, a Teca. Oi, Teca. Querida. Beijo, Teca. A gente tava lá no café, daí a gente fez uma chamada de vídeo contigo, daí depois eu fiquei engasgado, só naquela chamada, a gente nem falou muita coisa. Ficou emocionado? Daí eu, tipo, fingi assim que tava tudo bem, né? Daí depois até que eu atendi o telefone, alguma coisa eu falei pra Eric, tava engasgado. Chorou, amor, eu falei assim, como é que vai ser a cerimônia? Daí eu já esperava que seria assim, né? Mas não sabia que eu ia chorar do começo ao fim, como foi. Conexão. Então, Thaís, obrigado, tá? Obrigada. Eu que agradeço, foi uma alegria, foi uma honra. E você que tá assistindo, se inscreva aqui no canal. Depois do match, siga a gente nas redes sociais, @voefotografia, VUE Fotografia. E também o Instagram do Depois do Match, @Depois do Match Podcast, que lá você confere os cortes deste episódio também. É isso? É isso, até a próxima. Semana que vem, a gente... Não, semana que vem não, daqui 15 dias. 15 dias. A gente tem uma outra convidada que também estava no nosso casamento, que teve muito presente com a Érica, né? Porque produziu a Érica nesse dia. Então, Bruna Sacon, que foi a maquiadora da Érica no casamento, vai estar aqui no próximo episódio. Vai ser um papo bem legal também. Então é isso. Valeu, gente. Até mais. Tchau.